Oi, gente, sejam bem-vindos de volta ao Eu Odeio Falar no Telefone. É um nome muito longo, mas eu vou começar a falar nos episódios para fixar que o nome do podcast é esse. O nosso assunto de hoje, eu vou pular direto pro assunto, porque eu acho que é um assunto muito importante para começo de ano, e como esse podcast vai sair na segunda semana de janeiro, eu acho que é importante a gente falar sobre. Também tive um dia muito longo. Eu normalmente tô com uma roupa mais, de casa. E hoje eu tô mais arrumadinha justamente porque hoje eu resolvi muita coisa. Mas eu não podia deixar de gravar. É um dos meus compromissos do ano. Não uma das minhas metas. Não é assim. É uma das minhas metas. E justamente eu vou falar sobre metas. Na verdade, não é exatamente sobre metas. Eu acho que metas é um assunto relacionado. Mas eu queria muito falar sobre vision board ou prayer board, que é algo que incentivam muito fazer no final do ano para o começo, ou então no comecinho do ano, para você saber, não você saber as suas metas, você visualizar as suas metas e ter elas sempre ali fácil de você lembrar. E eu queria falar sobre isso porque normalmente o vision board é usado para você manifestar, né? É um termo muito usado ultimamente na internet. É você desejar muito algo. Quer dizer, eu nunca me aprofundei no assunto, mas eu vou dar uma descrição que é o que eu compreendi de tudo que eu já vi, né? Você desejar muito algo e afirmar que aquilo é seu, então aquilo se torna seu por atração. E eu vi muitos rios e, enfim, TikTok falando pra... Se você é cristã, não faça um videoboard, faça um prayer board. Mas, justamente o assunto desse podcast vai ser não faça um prayer board. Porque eu acabei pensando bastante sobre isso, porque eu fiz nos últimos anos um vision board. Eu pesquisei fotos no Pinterest e fiz meio que uma colagem. Não para manifestar, mas que eu tivesse visível. Eu sou uma pessoa mais visual, então que eu tivesse visível ali coisas que eram minhas metas. Então eu acabava, colocando em vários lugares, não. Em lugares que eu tava sempre ali vendo. Por exemplo, eu tenho o meu planner, é no Notion. Então a capa do meu planner era o vision board do ano. Então, se a minha meta era ser mais hospitaleira, foi uma meta minha do ano passado, que envolvia também, organizar festas e encontros de amigas e, enfim, me dedicar mais a ser mais cuidadosa nesse sentido, porque eu sempre pensei sobre isso, sobre como, enfim, quando eu tiver a minha casa, eu vou querer que ela esteja aberta, porque eu sempre ouvi muitos testemunhos de famílias que abriam a casa para missionários e tal. Então, era um lado meu que eu via muito, por exemplo, na minha mãe e na minha irmã, de ter cuidados, né, ao receber pessoas, e que eu não tinha muito, não. E eu precisava desenvolver mesmo isso. Então, era uma das minhas metas. Então, eu tinha lá no meu vision board uma pessoa, né, uma moça arrumando uma mesa. Para dar de exemplo. E apesar de não ser bem a minha intenção a fazer essa lei de atração, eu não fazia daquilo também um visual para minha oração. Era só para eu ter em mente, né, aquilo que eu tinha colocado como meta. Então eu colocava, eu não terminei de falar essa parte, eu colocava no Notion, que é onde eu tenho meu planner, e colocava na capa do meu celular. O ruim é que eu já excluí, porque não dava pra eu mostrar no YouTube. Então, eu tinha sempre ali, quando eu abri o celular, na página, na tela na lock screen, eu tinha a foto, né, o vision board, e só quando eu entrava eu colocava uma foto mais neutra, porque fica ruim de achar os aplicativos.
Então eu fiz isso nos 2 últimos anos. E o resultado disso é que eu também não posso dizer que era porque o prayer board não funciona, porque eu não usava como prayer board mesmo. Eu só deixava ali como meta. Muitas das coisas que eu coloquei como meta nesse vision board, como meta não, como desejos até, não aconteceram. E isso mostra que, enfim, não funciona assim, não é tão simples assim. Mas eu acho que, de certa forma, né, por um lado, é algo útil. Eu acho que é bom você ter ali visual para você, algo que você quer alcançar. Não que exista algo sobrenatural naquilo, mas eu acho que realmente te influencia. Acaba que mais pro final do ano aquilo, o seu lock screen, né, a sua tela de bloqueio é só mais uma imagem que você tá acostumado a ver o tempo todo. Então não te incentiva a nada a buscar uma meta, até porque mais pro final do ano as suas metas já saíram da sua cabeça e você enfim, nem tá tão mais preocupada com isso, que acaba que muitas outras coisas, né, entram no meio do caminho, né, no meio do ano, que passam a ser a sua preocupação, que não eram no começo do ano e por isso não estavam ali no seu vision board. Mas eu não tenho a menor linha de raciocínio, né, linear. Mas enfim, voltando. Eu vi muitas pessoas falando que pra você não fazer o vision board, fazer o prayer board. E apesar de eu ter feito nos últimos anos, né, esse vision board e parecer muito digno, né, você mudar do vision board para o prayer board, enfim, porque você vai estar buscando na fonte certa. Eu acho que a gente não deve fazer um prayer board. Eu acho que o prayer board e você determinar o seu assunto de oração, né, durante todo o ano, e você insistir naquilo que você sonhou, é válido, mas eu acho que os nossos sonhos não devem ser a nossa prioridade na nossa oração. Então esse é o meu medo quanto ao prayer board. Eu acho que a gente deve levar, né, a Bíblia fala sobre levar os seus pedidos ao Senhor. E eu acho que tendo o prayer board ou não, você vai orar sobre aquilo que seu coração deseja. Mas é que parece que só a questão do vision board se transformar um prayer board só parece uma nova forma de misticismo. E não, na verdade, de fato, você mudar a sua visão sobre a forma como você vai alcançar as coisas que você deseja. Porque você acaba, em vez de você manifestar, né, de você atrair aquilo para sua vida, você vai estar usando o seu relacionamento com Deus para atrair aquilo para sua vida de qualquer forma. Eu sei que eu tô fazendo soar muito ruim, e eu não sou 100% contra você fazer, tipo, montar uma imagem que vai representar todas as suas metas, enfim, e desejos pro ano. Eu acho que o conceito do prayer board para mim é muito complicado, porque é uma lei da atração cristã quase para mim. E eu acho que usar o prayer board para o seu momento de devocional parece que é quase uma negociação. E eu tô fazendo soar muito ruim, eu não queria que soasse tão ruim, mas eu acho que fica de alerta para que a gente não use algo que é místico para fazer funcionar de forma cristã, porque você quer atrair aquilo, você quer manifestar aquilo. E aí, como você é cristã, você não pode manifestar aquilo, porque você não acredita em manifestação, você não acredita em atrair coisas, então você vai orar sobre aquilo. Isso é ruim, a gente precisa ter uma nova visão
uma nova forma de enxergar como a gente vai alcançar os nossos objetivos. E eu acho que na Bíblia existem muitas respostas de oração. A gente, né, tem muitas histórias em que pessoas pediram a Deus algo e aquilo foi dado a ela. E a elas, né, as pessoas. E isso é real. Deus é um Deus bom e que quer realizar sonhos nossos e atender, né, os desejos do nosso coração. E a Bíblia tem vários versículos sobre isso. Jesus fala da parábola da viúva, né, e que ela perturba lá o juiz. E ele fala, né, pedi, pedi, dar-se-vos-á. E Jesus fala, né, que até nós que somos maus, né, conseguimos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagina Deus, né, o quão boas são as coisas que Ele tem preparado para nós. Mas eu acho que a gente, como cristão, a gente tem um chamado muito mais excelente do que a realização dos nossos sonhos e vontades. E isso é muito difícil. Isso é uma vida sacrificial mesmo, né? E eu estava, inclusive, lendo hoje no meu devocional sobre quem quer seguir a mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E essa é a vida que Deus tem pra gente. É muito difícil de encarar isso, que a vida cristã não é uma vida de ganhos, mas é uma vida de abrir mão de coisas o tempo todo. Eu bati no meu microfone, foi mal. Mas abrir mão de coisas o tempo todo é uma realidade que a gente não quer lidar. Então, como a gente quer que os nossos sonhos se realizem, né, e que a gente não seja frustrado no meio do caminho, a gente fica pensando em como a gente vai ter aquilo que a gente quer. E é difícil isso porque as pessoas que na Bíblia tiveram tudo o que elas queriam, como Salomão, elas tiveram finais meio tristes. Tudo bem que Salomão, no final triste da vida dele, ele escreveu o Eclesiastes, que eu amo muito, mas é justamente essa frustração de ter todos os seus sonhos realizados não vai te fazer uma pessoa realizada. Então eu acho que talvez seja a hora da gente começar a abrir mão de achar que os nossos sonhos vão se realizar. Nossa, ficou muito dark isso, mas não era isso que eu queria falar sobre. É isso que eu queria falar sobre, mas eu não queria trazer esse peso tão grande. Mas eu acho que, em contraponto, né, eu vi muitas pessoas falando sobre isso, sobre prayer board, fazer a vontade do Senhor, sabe? Fazer aquilo que o Senhor tem pra mim, receber aquilo que o Senhor tem pra mim e viver uma vida. Não é só a questão da vida da entrega e de você sacrificar suas vontades, mas mesmo uma vida que a sua satisfação não vem das coisas desse mundo. A sua satisfação vem do Senhor. É claro que nós somos pecadores e fracos, mas que a gente possa exercitar mesmo essa mentalidade, né? A Bíblia fala que a gente deve transformar a nossa mente. E isso, é claro que o Espírito Santo, né, nos transforma por completo. A única forma de uma pessoa ter o seu caráter transformado é através do Espírito Santo, mas é um imperativo, né, pra gente transformar a nossa mente. Então que a gente mude essa mentalidade de que eu preciso correr atrás daquilo que eu desejo. E foi algo muito, né, que eu fiquei pensando sobre agora no começo do ano, porque eu tenho esse costume de fazer as minhas metas, enfim. Nos últimos anos eu fiz vision board, eu sempre renovo o wallpaper do meu celular e monto lá o planner, e eu simplifiquei muito as minhas metas esse ano, porque eu corri muito ano passado e nada da minha correria me satisfez ou me deixou feliz, sabe? E a nossa alegria, né, tem um quotezinho, né, uma citação que eu vi que
a felicidade é um sentimento, mas a alegria é um fruto. Então é uma vida alegre mesmo e satisfeita e plena mesmo em si vem do Espírito Santo. Essa alegria, né, que não tem um motivo, né, muito palpável na nossa realidade, é um fruto do Espírito. Então a gente precisa buscar isso nele. E não é que você não vai deixar de querer coisas, né? Todo mundo, né? É do ser humano. A gente vai continuar sonhando. E que bom que você sonha. Deve ser muito triste a vida de uma pessoa que não tem esperança em nada, que não espera por um futuro melhor, né? Em Provérbios, no capítulo que fala da mulher virtuosa, é inclusive um vestido, um versículo que eu gosto muito, que é ela sorrir diante do futuro. E é bom que a gente tenha essa esperança de que as coisas vão ser melhores, que aquilo que a gente sonha, Deus tem todo o poder para realizar, mas que esse não seja o nosso motivo principal de oração, sabe? Que o nosso momento de oração seja de fato um momento em que a gente está com o Senhor e desfrutando da presença dele. E eu fiquei refletindo sobre o tema para poder gravar o podcast, e toda essa questão de vision board e tal, prayer board, me lembrou muito de um livro que eu li há muitos anos atrás, que é A Quarta Dimensão. A Quarta Dimensão, ela foi escrita por, ou ele é David Jesus, Yang Po Shu, David Yang Shu. É Shu, não é Paul. É por isso. É porque o nome dele ou é David Yang Shu ou é Paul Yang Shu. Ele mudou de um nome para outro, enfim. Ele escreveu esse livro e ele foi pastor durante muitos anos. Eu acho que ele não é mais pastor porque ele deve ser muito idoso, ou ele já faleceu, eu não tenho certeza. Da maior igreja do mundo, que é uma igreja na Coreia do Sul. Acho que é a Coreia do Sul, a Coreia que... Enfim. Ele foi pastor durante muitos anos, provavelmente até recentemente. Ele era pastor da maior igreja do mundo, e ele escreveu esse livro sobre como Deus transformou a história dele. E é um livro que a minha mãe e meu pai indicaram, porque a história dele é tipo, ele veio do nada assim, e Deus realmente transformou a vida dele. A Coreia era um país muito, muito pobre, e ele vivia em uma pobreza extrema. E tanto o meu pai quanto a minha mãe, eles têm, né, uma história, né, de transformação mesmo, de Deus tirar eles de uma situação bem parecida com a do Paul Yang-shu, David Yang-shu, enfim, de pobreza extrema, e Deus ia aos poucos abençoando. E hoje em dia, né, enfim, a gente ter uma vida bem tranquila. Mas o começo desse livro, ele fala sobre... ele queria uma bicicleta e uma escrivaninha, se eu não me engano. A bicicleta eu tenho certeza que ele queria. E ele pediu a Deus a bicicleta e a escrivaninha. Parece que a bicicleta era para ele se movimentar até o trabalho, enfim, transportar até o trabalho. Ele ia até o trabalho, enfim. E ele tinha uma bicicleta muito ruim, ou ele não tinha bicicleta, ou ele tinha que ir andando. Faz realmente muito tempo que eu li esse livro. E Deus fala com ele, né, no livro ele conta que Deus fala com ele para ele pedir com riqueza de detalhes, né? E aí eu vou dar de exemplo. Ele pediu uma bicicleta azul com cesta de palha na frente. Eu tô inventando. Mas enfim, ele pediu com riqueza de detalhes essas duas coisas bem simples que ele queria, e Deus deu pra ele essas duas coisas. E foi assim que ele começou, tipo, a sair daquela pobreza extrema e pedindo a Deus, e Deus dava as coisas pra ele. E ele, nesse livro, ele fala muito sobre como é importante você falar aquilo que você deseja, enfim, ou a forma como você fala das pessoas também, que importa, né? Você vai moldando meio que
a vida da pessoa e a pessoa... Eu tô exagerando um pouquinho, mas talvez até a personalidade. Ele conta, né, de uma mãe que foi e ela falava muito mal da filha. A filha tinha uma vida promíscua e ela ia toda vez chorando pra ele orar, porque a filha estava naquela vida. E ele falou assim: você tem que parar de falar essas palavras ruins da sua filha, né? Enfim, palavras feias sobre ela, e começar a falar que a filha dela é transformada, enfim. E o que aconteceu é que essa mudança de atitude quanto à filha, né, de palavras quanto à filha dela, não é a mudança que trouxe, mas enfim, influenciou, né, que ela fosse uma nova pessoa, que ela fosse uma pessoa transformada. E isso me remeteu muito a essa questão do Vision Board e do Prayer Board, porque ele fala sobre justamente isso, sobre como a palavra tem poder. E isso na Bíblia é muito claro, que Deus criou todo o universo, enfim, todo o planeta com o poder da sua palavra, né? Só o homem que ele usou as mãos mesmo para criar. E existem vários versículos que falam sobre isso, até sobre os seus pensamentos, assim como o homem pensa, assim é. Em Provérbios tem um versículo que diz isso. Então, realmente existe essa questão do poder daquilo que a gente fala, daquilo que da forma como a gente pensa, né? E até eu cheguei a mencionar o versículo: a gente precisa transformar a nossa mente. E isso é muito real. E no livro, ele fala justamente como a religião que ele era antes, eu acho que é shintoísmo, não sei, era uma religião muito presente ali na Coreia, como eles usavam isso também, o poder da palavra. E ele fala que, tipo, pra ele era muito difícil quando ele se converteu, porque realmente ele tinha visto muitos milagres quando ele estava em outra religião. Porque eles entendiam o poder do mundo espiritual, né? Dessa quarta dimensão. O livro é muito interessante. Eu tava muito conservadora na época que eu li, eu não gostei dele, porque eu achei ele muito místico. Mas ele traz uma visão muito interessante sobre o tema em si, sobre o poder da palavra e o poder da forma como você pensa. E como realmente, quem mexe com, enfim, coisas malignas também tem esse entendimento de que o mundo espiritual é real. E eu posso usar isso para o que eu quero. E é claro que existe, né, contrapontos, né, considerando que a gente crê no poder que é sobre todos, né, e sobre tudo. E que a gente serve a um Deus soberano e que ele diz não quando ele quer. E que servir a Deus não é só, né, ter seus desejos, né, concebidos, né, que a gente serve a um Deus eterno e santo e perfeito, e não um gênio da lâmpada. Mas eu acho que justamente essa abordagem dele quanto a na outra religião que ele era, ele via muitos milagres, é justamente como as pessoas aderem ao Vision Board, né? E essa questão da atração e da manifestação, porque é real. Aquilo que você, né, fala e aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, isso tem um poder. E eu não tô dando poder a isso, né? Não tô falando que tem um poder além do poder real, que é o poder da palavra de Deus e o poder do próprio Deus, né? E isso é real. Então, tipo, essa é a questão. A gente não faz um vision board porque não funciona. Pode funcionar, assim como aquela religião que ele era antes de virar cristão, de se tornar cristão, ele experimentava, ele vivenciava muitos milagres nela. Eu não me lembro, ele
até contou algumas histórias, eu não me lembro exatamente das histórias, de coisas que aconteciam sobrenaturais, assim como funcionava, entre aspas, o vision board funciona. Só que essa é a grande polêmica do livro, é que ele fala que a gente também pode usar o poder da nossa palavra para poder conseguir aquilo que a gente quer, pedindo a Deus. Só que ainda existe muito misticismo nisso, e eu tô usando essa palavra, ela pode ser usada de uma forma boa, mas eu tô usando na versão ruim dela mesmo. Eu acho que é um pouco de sincretismo também. Ele pega um pouco daquilo que ele viveu fora do evangelho e ele... Não é exatamente que ele aplica de forma consciente, até porque ele começa depois que ele tem uma revelação de Deus que ele precisava pedir com detalhes. Mas o ponto desse podcast é que o prayer board também vai funcionar. Claro que você não vai ter tudo que você colocar no seu prayer board. Tem coisas que é tempo de Deus mesmo. Não tem muito o que fazer. Mas pode funcionar. Mas quantos anos da sua vida você vai passar focada um ano inteiro? Tudo bem que no final do ano já dá uma desanimada. E um ano inteiro, todos os seus anos, em realizar os seus sonhos e não entregar, sabe? Eu acho que é isso que eu queria trazer pro podcast, não com um tom de prayer board é do diabo ou qualquer coisa assim. Apesar que, refletindo sobre o que eu falei, parece muito, mas não é isso não. É que Paulo diz, né, no final de Coríntios 13, 1 Coríntios 13 ou 2 Coríntios 13, acho que é 1 Coríntios 13 ou 2 Coríntios 13, não sei. Ele traz, né, ele fala sobre o amor e ele fala sobre... Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Mas agora que eu sou homem, eu deixei pra trás as coisas de menino. Então, até quando a gente vai agir e tratar o nosso relacionamento com Deus como crianças? E isso tem dois lados da moeda, porque eu acho que a gente precisa realmente, né, ir ao Senhor como, né, crianças. A Bíblia de Jesus diz que ninguém entra no reino dos céus se não for como uma criança. Mas eu digo na maturidade espiritual mesmo. Até quando a gente vai buscar a Deus por aquilo que Ele pode fazer e nos dar, sabe? E isso é um questionamento pra mim. É algo que eu questionei agora nesse começo de ano, porque eu acho muito divertido. Eu gosto muito de fazer minhas metas do ano e preparar meu planner. Eu sempre, né, crio uma página nova pro meu planner. Eu acabo aderindo muito às coisas digitais, porque acaba que fica muito mais prático pra mim, né? Enfim, atualizar e colocar coisas novas, colocar o que eu já fiz. Tem várias ferramentas, o Notion é muito bom pra isso, inclusive, indico muito. E eu até... eu gastei muito mais tempo ano passado montando o meu Notion do que eu gastei esse ano, porque eu fui tirando. Tipo, isso não vai ser útil, isso não vai ser útil, isso não vai ser útil. E eu tô muito esperançosa, porque eu acho que eu vou acabar fazendo coisas muito mais assertivas esse ano, por eu ter menos coisas na minha cabeça e tendendo a mesmo colocar como prioridade aquilo que é prioridade. Porque acaba quando você tem muitas metas, é uma frase que eu falo muito no trabalho, é quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Quando você tem muitas metas, acaba que aquilo que realmente é importante na sua vida fica muito afundado por aquilo que é peso, sabe? Que é excesso. Mas eu né, critiquei o livro, mas eu vou trazer uma reflexão desse livro que eu acho muito interessante.
e que eu acho que se aplica a esse nosso tema, né, de prayer board, vision board, é que ele faz a diferenciação de duas palavras que significam palavra. Ele fala sobre logos e rema. E ele diz que logos, isso tem contradições quanto a isso, mas eu gosto dessa definição dele porque eu acho útil. Porque é muito real na vida cristã. Eu vou explicar. Eu tô adiantando as coisas. Ele fala que logos é a palavra escrita. Enfim, é a Bíblia que você lê. E rema é a palavra que fala com você. É a palavra que fala. E isso é muito real na caminhada cristã, porque você às vezes lê o mesmo versículo, o mesmo capítulo, você já leu, né, a Bíblia várias vezes, e aquilo... É por isso que a Bíblia é inesgotável, né? Aquilo se apresenta, né, para você de uma forma diferente toda vez. E às vezes às vezes tem vez, é ótimo. Às vezes tem vez que você lê um versículo que você já leu várias vezes e naquele dia aquilo encontra você de uma maneira completamente diferente. Aquilo fala ao seu coração de uma forma que nunca falou antes. Então ele ilustra isso como rema. Então a palavra que fala. Então até então ela era logos para você, mas naquele dia ela era rema. Era Deus usando aquilo para falar diretamente algo específico na sua vida. E eu acho isso muito plausível, porque isso já aconteceu várias vezes comigo. De eu ler um capítulo várias vezes e justamente num dia específico, algo diferente salta aos meus olhos quanto aquele capítulo. E eu acho que é aí que a gente tem a liberdade de desejar e orar por aquilo que a gente tá sonhando. Porque é como se fosse o aval de Deus de que aquilo não é só a nossa vontade, mas a vontade dele também. Então eu acho que não deixe de sonhar e de certa forma ter metas, mas espere em Deus até que aquelas metas suas sejam as metas dele. E isso ele vai te falar. Ele vai te falar no momento certo. E a palavra, o logos, né, vai saltar aos seus olhos e se tornar rema para você. E eu fiquei muito, né, também meio com o pé atrás quanto a isso, apesar de ter contradições também, porque quando João fala, né, que o verbo se tornou carne, ele usa a palavra logos. Então não foi a rema que se tornou carne, foi a própria palavra se encarnou. Foi o logos se tornou carne. E Jesus é o logos, né? E a palavra logos, ela significa muito, muito mais do que palavra só. É algo muito racional. E por isso que eu fiquei assim um pouco com o pé atrás, né? Enfim, o próprio Jesus é o logos. E o logos que se fez carne. E não o rema, né? Enfim, porque parece que o rema é algo mais vivo e dinâmico, mas eu acho que é uma divisão legal para aplicação da interpretação mesmo, porque você vai estar sempre ali com logos. Jesus já vai estar sempre ali falando com você através da palavra dele, mas vai ter um dia que ele vai avivar aquela palavra para você e te levar a um caminho específico, ele vai te direcionar através daquela palavra. E isso existe essa diferenciação de qualquer forma. Da palavra que te alimenta, da palavra que você tem que ler independente de você precisar de uma orientação ou não, e daquela palavra que ela vai ser resposta de oração ali para você. Então eu acho que a gente precisa seguir essa ordem dos fatores, buscar a Deus por amor a Ele, ler a palavra por amor a Ele, para se alimentar, enfim, para, né, nutrir o seu espírito, e colocar diante de Deus de qualquer forma, né, não com um prayer board, mas colocar diante de Deus aquilo que está no seu coração, porque a gente precisa ter um relacionamento de amizade, assim, de proximidade, intimidade com Deus. Então, acho que é natural você contar para os seus amigos aquilo que você sonha.
né, amigos de verdade, né, amigos que são realmente seus amigos. Aquilo que você deseja, aquilo que você espera. E como, né, o Senhor é aquele amigo que a gente não tem o que duvidar, a gente pode confiar plenamente. Então é muito natural que você exponha para Ele o seu desejo, né, aquilo que você sonha, aquilo que está no seu coração. E a partir daí você espera. Até que você receba de Deus um direcionamento, até que a palavra fale com você e você tenha um sim de Deus. E aí eu acho que é assim que a gente intensifica as nossas orações e aquilo se torna de fato algo que a gente deve correr atrás, sabe? Em oração e também, né, com ações, porque acaba que a gente quer correr antes de seu tempo e aí a gente fica cansada porque a gente tá correndo atrás de uma coisa que Deus não quer nos dar agora. E aí a gente acumula tarefas. E é uma coisa que tá abolida do meu 2025. É ficar me gastando por coisas que Deus não quer que eu me gaste. Não quero mais. Sara cansada não vai ser... Mentira, eu não sei, né? Vai que Deus quer que eu me canse com uma coisa que Ele quer que eu faça. Mas não quero que seja minha realidade. A não ser que Deus queira que eu faça alguma coisa, eu vou fazer. Mas é isso. Acho que o grande desafio é esperar. Espera até ser vontade de Deus. E aí você age. Você age em oração, você age em, né, obras, enfim, fazendo coisas para poder alcançar aquela meta, porque você teve o seu sinal verde de que é a vontade de Deus. E eu gosto muito disso porque isso não depende de ninguém. Eu creio muito em profecia, mas isso não depende de profecia, isso tá completamente ligado à sua vida com Deus e à sua leitura da palavra. Não precisa de ninguém e de nada muito mirabolante. É só você conhecer o Espírito Santo, que quando você conhece o Espírito Santo e ele fala alguma coisa com você, você tem certeza que é o Espírito Santo. Isso até dura às vezes, porque às vezes a gente quer... Ai, nem é. Ai, nem... Não. E você tem aquela convicção. Quando você conhece o Espírito Santo, você tem aquela convicção. Não. Ele disse não. Ele disse sim. Sim é fácil, né? Não é difícil. Mas eu acho que essa é a minha reflexão para esse podcast. Eu vou ler só uma parte desse livro que eu gosto muito, que é sobre a diferença entre o Logos e Rema. E diz assim: Rema procede de Logos. Logos é como o tanque de Betesda. Você pode ouvir a palavra de Deus e estudar a Bíblia, mas somente quando o Espírito Santo vem e aviva uma passagem ou passagens da Escritura em seu coração, queimando-a em sua alma e dando-lhe a conhecer como aplicá-la diretamente à sua situação específica, é que o Logos se transforma em Rema. Então que a gente possa buscar no Senhor, através da nossa leitura do Logos, através do nosso relacionamento com Jesus, que a gente possa esperar no Senhor pelo rema dele. E aí a gente age. Aí a gente bate na porta até que o Senhor atenda. A gente ora e a Bíblia garante que aquilo que a gente pedir, de acordo com a vontade de Deus, nos será dado. Isso poupa muito desgaste, tanto físico e emocional. E 2025 vamos ser todos saudáveis. E gastar nossa energia naquilo que vale a pena. E com certeza, de todas as coisas que valem a pena, o nosso tempo gasto com o Senhor e a nossa dedicação ao nosso relacionamento com Ele é o que tem um valor eterno. Mas eu acho que é isso. Acho que esse podcast foi bem rapidinho. Eu também não tinha muitos devaneios sobre esse tema, mas eu acho que é um tema importante. E não faça um prayer bot. Cuide do seu relacionamento com Deus. Ou faça, eu não sei. Depende de eu voltando atrás no final do podcast.
depende de como a sua relação com o Senhor e a sua relação com o prayer-board vai ser. Mas é bom visualizar suas metas. E é bom sonhar também. É isso. E até o próximo. Beijo.